Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento do dia vocês vão estar assistindo essa aula, mas já começo essa aula fazendo um pedido de desculpas e uma breve ressalva. Assim, essa aula de fato é gravada para vocês, ela não é uma aula aproveitada da versão anterior do curso. Estou gravando essa aula agora, dia 23, no sábado mesmo, 23 de agosto. É, E a ideia a partir de agora é começar a produzir de fato vídeos voltados e direcionados para vocês especificamente, né? É isso. Eu não consegui gravar as outras aulas por uma série de compromissos que eu já tinha assumido. E como eram aulas mais genéricas sobre a apresentação de menta e também sobre o surgimento dessa ciência, né, na Idade Moderna, eu não vi tanto problema, né? Peço desculpas por não ter tido postagem também no último sábado. Esse vídeo corresponde à semana 3 e à semana 4 do curso, né? Bom, feita essa primeira pequena observação, eu queria compartilhar com vocês uma apresentação para poder começar a explicar exatamente o que que a gente vai, enfim, né, começar a ver hoje, né? Bom, deve estar aparecendo aí para vocês. Bom, na segunda aula, na verdade, eu já tinha adiantado um pouco o que que a gente viria ao longo das próximas semanas, né? A última aula ela falou basicamente sobre o século XVIII e como a ciência se consolida como uma espécie de paradigma de explicação da realidade. Nem sempre foi assim, mas a partir do século XVIII, a ideia da razão universal iluminista se consolida como paradigma de explicação da realidade. Isso vai ter um auge no século XIX, né? O século XIX ele é, por excelência, o século de consolidação da ciência. Então, dentro dessa trajetória que eu estou tentando traçar com vocês aqui ao longo do curso, a gente pode dizer que o século XIX, de fato, torna a ciência um grande projeto do mundo ocidental, né? Isso é muito importante. A ciência, de fato, e boa parte das ciências que a gente, enfim, né, estuda, por exemplo, na escola básica, né, a história, a antropologia, a sociologia, todas elas se academicizam no século XIX, então ele é, portanto, o século da ciência. Agora, isso tem uma série de implicações, né? Especialmente porque no século XIX a ciência vai se pretender uma espécie de discurso neutro sobre a realidade, né? E hoje a gente sabe que a ideia de neutralidade associada à ciência é uma grande besteira, né? Isso não existe sob nenhum ponto de vista, né? Então, basicamente, a aula de hoje é dedicada a tentar pensar um pouquinho esse contexto histórico do século XIX, essa afirmação da ciência como paradigma explicativo, essa consolidação, e como a partir do século XIX, especialmente, essa relação entre ciência, império e poder, que é uma das coisas que eu pretendo discutir aqui com vocês hoje, vai se tornar um ponto fundamental para a gente pensar o desenvolvimento dessa história da ciência, né? Então eu intitulei a aula de hoje de O século XIX, Imperialismo e Conhecimento, né? A ideia é discutir um pouco essas questões. Mas antes da gente, de fato, passar ao conhecimento científico e à discussão sobre isso, acho que cabe aqui algumas ressalvas históricas, né? Eu sou professor de história e, obviamente, o recorte que eu dou para esse curso e para essas aulas tem muito a ver com a minha posição como professor de história, né? Bom, a gente pode dizer que o século XIX, particularmente na Inglaterra, mas na Europa como um todo, ele vai ser marcado por algumas coisas, né? A Inglaterra, em especial, que é a grande potência do século XIX, ela vai ser marcada por um longo reinado. A Inglaterra tem tradição de rainhas mulheres muito longevas, né? Que é o longo reinado da Rainha Vitória. Todo esse período que vai de 1837, como aparece aí no slide, até 1901, ele ficou conhecido dentro da Inglaterra de a Era Vitoriana. E muito do que acontece na Inglaterra explica parte do que também acontece na Europa, né? É o mais longo reinado britânico e é o momento em que a Inglaterra se consolida como grande potência imperial. Nós, seres humanos do século XX e XXI, estamos muito acostumados, especialmente nós que nascemos no pós-Segunda Guerra, né, a pensar os Estados Unidos como essa grande potência, enfim, econômica, né? Agora, tudo bem, disputando espaço com a China e tal, mas é importante entender que o século XIX, ele é o século da Inglaterra. Existe uma frase que é muito associada ao Império Inglês no século XIX, né? De que a ideia de que o sol nunca se punha dentro das fronteiras do Império Inglês. Era um império tão vasto, com territórios em todas as partes do planeta, que sempre em algum lugar desse território estaria sol, né? Então ele é o auge desse império ultramarino inglês, momento em que a Inglaterra se consolida como potência imperial e onde o poder do monarca já há muito tempo vem sendo limitado por essa espécie de parlamentarismo britânico, né? O rei tem o direito de ser consultado, tem o direito de aconselhar, mas quem de fato governa a Inglaterra é esse parlamento inglês, né? E é um momento em que a Inglaterra vai consolidar
a conquista territorial de muitas colônias, em especial na África, né? E isso tem um aspecto muito importante para a gente, né? Essa presença europeia no continente africano, mas também no continente asiático, mas me interessa principalmente a África, vai consolidar um tipo de ciência, um tipo de conhecimento que é bastante problemático, né? E é um pouco isso que eu quero discutir com vocês na aula de hoje. Bom, dando sequência à nossa aula, a gente também pode dizer que o século XIX, para além da consolidação desse grande império, enfim, marítimo inglês, britânico, mas não só da Inglaterra, a França também se torna uma grande potência imperial, Portugal vai também conquistar colônias na África, a Alemanha está na disputa para essas colônias, mas a gente pode dizer que esse século XIX, que é o século do imperialismo, ele também é o século de triunfo daquilo que a gente chama de Estado liberal, né? É o momento em que algumas noções políticas que para a gente são muito comuns, muito familiares, se consolidam na Europa, né? Como, por exemplo, a ideia de representatividade, de constitucionalidade, Estado de Direito, né? Essa imagem que aparece aí é uma imagem muito famosa de um pintor francês chamado Eugène Delacroix, chama A Liberdade Guiando o Povo e marca um pouquinho esse processo revolucionário que acontece na França, né? Não é um quadro exatamente sobre a Revolução Francesa de 1789, ele faz referência, na verdade, às revoluções do século XIX, mas o que que a gente percebe? É nesse momento, século XIX, momento de consolidação do capitalismo imperial, que essa política europeia começa um processo muito importante de separação entre igreja e Estado, né? E onde a ideia do triunfo da lei, da ordem, da instituição e, por consequência, desse Estado burguês se torna muito importante, né? Então, aqui acho que a gente tem dois elementos do contexto histórico que eu pretendo discutir com vocês que são fundamentais. O primeiro há um movimento de expansão da Europa, que vai conquistar e submeter continentes como a África e a Ásia. E o segundo, essa Europa que se expande a partir de um modelo político, que é o modelo do Estado liberal, né? Esses dois elementos, eles são indissociáveis, né? E ao mesmo tempo, não tem como negar que além dessa questão do Estado e essa questão da conquista imperial, você vai ter a ciência como grande ferramenta dessa civilização ocidental, né? Já tinha adiantado um pouco no início da minha fala, o século XIX ele é o século de triunfo da ciência. Aqui a gente tem dois personagens fundamentais, uma ligada à química, foi prêmio Nobel, né? Marie Curie, e outro ligado às ciências naturais, que é o Charles Darwin, né? O século XIX é marcado por essas ciências experimentais e especialmente essas ciências ligadas ao mundo físico natural, né? Esse desenvolvimento da ciência vai também ser um dos elementos chaves dessa civilização ocidental. Por que que eu estou marcando tudo isso? Porque essa civilização que se expande a partir do século XIX vai levar como premissa civilizatória esses três pontos, né? O império, a ciência e o Estado, né? Como fundamentos chaves dessa expansão que a gente observa a partir do século XIX, né? E aí a gente pode dizer que em toda a Europa, especialmente na Inglaterra, particularmente, a gente vai ter um processo de grande revolução intelectual. Então, é um momento de grande avanço dessa ciência de laboratório, dessa ciência experimental, é um momento em que a gente desenvolve um método e uma atitude científica. Inclusive, o próprio termo cientista começa a se popularizar a partir do século XIX, né? Isso vai ter efeitos práticos sobre a realidade europeia. O ensino regular passa a se tornar uma questão fundamental desse Estado liberal que surge a partir desse momento, né? Então você tem uma grande difusão de escolas, de faculdades. O ensino que até então era amplamente dominado pela Igreja Católica, particularmente, ele passa a ser um ensino laico em muitos lugares, né? E aí, junto com isso, você tem a expansão de laboratórios, de bibliotecas, uma espécie de aprimoramento da produção científica. Você vai ter descobertas em todas as áreas, né? O século XIX, ele é, por excelência, o século das grandes descobertas científicas, né? O vapor, o motor à explosão, a eletricidade, enfim. Tudo isso revoluciona o panorama político europeu. Não é à toa que existe um livro chamado Alice no País das Maravilhas, escrito pelo Lewis Carroll, né? Escritor britânico, que vai, né, brincar exatamente com essa ideia de um mundo de cabeça para baixo, né? Se vocês já leram o livro ou viram o filme do Tim Burton, a cena inicial dessa narrativa literária é a Alice, enfim, caindo na toca do coelho e vendo que o mundo virou de cabeça para baixo, né? Essa metáfora é muito importante. Todas essas grandes descobertas, a consolidação do mundo urbano e industrial, tudo isso transforma esse panorama europeu. E essas descobertas científicas que eu mencionei, elas se estendem para todas as áreas do conhecimento. A gente vai ter descoberta na física, na química, na geologia, na astronomia, na biologia, na medicina. A antropologia se afirma como grande ciência humana nesse momento, a partir dessa lógica de um Estado e de um ensino laico, né?
Então, essas são as premissas dessa civilização ocidental que se consolida no século XIX. Ciência, Estado liberal e a ideia da conquista imperial são fundamentais, então, portanto, para o avanço dessa civilização. Agora, tudo isso vai estar ligado a uma maneira muito particular de enxergar o mundo, especialmente a partir da obra do Darwin, né? O século XIX, como vocês bem sabem, imagino que parte de vocês seja formada é, na área de biologia, o século XIX vai ser marcado por essa perspectiva de mundo que nós costumamos chamar de evolucionismo, debate sobre a origem da humanidade, sobre a evolução, sobre a diversidade das espécies é fundamental para, enfim, né, a gente conseguir compreender esse século XIX. As teorias do Darwin demoram para se firmar, obviamente ele não produz essa noção de evolução, de seleção natural, que se firma na ciência sozinho, né? O Wallace vai ser muito importante também para o desenvolvimento, os dois desenvolvem estudos muito parecidos de maneira paralela, né? Mas basicamente essas ideias do Darwin, né, que tenta explicar a diversidade da vida na Terra, vai partir de que todos os animais, como vocês bem sabem, plantas teriam uma origem única, uma espécie de ancestral comum, né? E que essa evolução, essa diferenciação, ela seria marcada através de um longo processo que duraria milhares de anos de seleção natural, né? Onde os seres vivos se adaptavam às alterações do clima e sobreviviam aquelas espécies que conseguiam se adaptar melhor, ser mais aptas a esse tipo de transformação, né? Grosso modo, essa ideia científica do Darwin vai ser muito influente pelo século XIX, muito influente dentro da ciência e das teorias raciais, científicas que se desenvolvem a partir desse momento, né? Em especial para explicar as sociedades humanas, que é onde eu quero chegar, né? Meu objetivo aqui não é exatamente discutir a obra do Darwin, mas pensar como essa obra serviu de parâmetro para muitos cientistas humanos, né? Tanto é que no século XIX se desenvolve uma ideia que a gente costuma chamar de darwinismo social, né? Uma espécie de tentativa de adaptação das ideias do Darwin, que pensou, enfim, a diversidade dos animais, para as sociedades humanas, né? E aí esses cientistas que vão se vincular a esse tipo de corrente filosófica, epistemológica, eles vão se apropriar especialmente de duas noções muito importantes. A ideia de que, enfim, né, o mundo é marcado por essa luta pela sobrevivência, pela existência, e que nessa luta sempre sobrevive o mais apto, né, que são os princípios básicos dessa seleção natural. Só que uma vez adaptadas as ciências, às sociedades humanas, qual vai ser a grande questão levantada por cientistas e políticos e agentes ligados a essa lógica do darwinismo social? De que existiria, né, dentro dessa lógica humana, sociedades que tinham um nível mais complexo de existência, sociedades que eram, portanto, mais evoluídas, e obviamente essas sociedades eram um reflexo do que era a Europa, né? Então, essa ideia da urbanização, da industrialização, do discurso científico, do Estado liberal, enfim, essas características que eu marquei anteriormente seriam um sinal de progresso, de que aquilo ali era uma sociedade mais civilizada, né, culturalmente superior, e que existiam outras sociedades que podem ser consideradas primitivas, né? Sociedades pré-políticas, ruralizadas, que não eram marcadas por essa perspectiva da ciência, do Estado liberal, que eram consideradas rudimentares. A poligamia também vai ser uma marca que a Europa vai enxergar desse subdesenvolvimento, né? Mas elas não, essa visão do darwinismo social não simplesmente se contentava em dizer que existiam sociedades mais avançadas e sociedades menos avançadas, né? De que essa trajetória evolutiva seguia uma espécie de caminho linear, onde a Europa era o final, o topo dessa progressão, e a África e a Ásia era vista como sociedades menos avançadas, né? Mas não bastava você diferenciar em termos de mais ou menos evoluídos, né? E não só hierarquizar, você também isso trazia também um discurso de que essas sociedades mais evoluídas, mais urbanizadas, mais industrializadas, mais científicas, mais culturalmente aptas, elas deveriam garantir a vida dessas sociedades primitivas, deveriam garantir que essas sociedades primitivas chegariam à ideia da civilização, né? Então, existe por trás desse discurso da ciência, e em especial do darwinismo social, uma ideia de tutela. Isso é muito importante, né? Eu preciso garantir que sociedades pré-lógicas, pré-primitivas, pré-políticas cheguem ao desenvolvimento que a Europa chegou. Isso é possível por meio do contato com essa civilização europeia, por meio dessa tutela do continente europeu, né? Essa premissa é muito importante porque ela atravessa toda a ciência do século XIX. Então, o que a gente percebe? Essa Europa que se expande a partir desse momento, especialmente por meio do triunfo desse capitalismo industrial,
vai ter como grande característica a ideia de que o progresso, a técnica e a ciência são elementos distintivos de civilização. E é necessário levar progresso, ciência e técnica a todos os cantos do universo. Um dos grandes símbolos, né, que liga exatamente essa tríade, progresso, técnica e ciência, um dos grandes símbolos do período vai ser a locomotiva a vapor, né? Ela é a própria personificação, né, é a metáfora viva dessa ciência e desse progresso europeu, né? O trem, ele caminha em linha reta, ele só avança, né? Ele é uma espécie de maquinário industrial que segue um caminho rumo à evolução, né? O trem carregava dentro dele essa própria marca desse progresso, dessa técnica e da ciência, né? Bom, e aí é muito interessante porque uma das grandes ciências que vai surgir nesse momento, para além da consolidação da biologia, da história, da sociologia, enfim, dessas muitas ciências, biologia não surge no século XIX, mas se academiciza no século XIX. Uma das ciências, desculpa, que surge nesse momento é a própria antropologia. E aí isso me interessa particularmente como cientista humano, né? É muito interessante. A antropologia, ela surge de uma necessidade dessa expansão do capital europeu. Porque imagina, né? Essa Europa urbanizada, industrializada, marcada pela ciência, pelo progresso, ela vai conquistar territórios. Esses territórios, essas colônias que estão na África, na Ásia, elas não são inabitadas, né? Você tem uma grande quantidade de população vivendo ali. E população com costumes, com culturas, com práticas sociais, com modelos de vida e organização social que são completamente diferentes daquilo que a Europa imagina como ideal. Então, por que que a antropologia surge nesse momento? Isso é muito interessante, né? Ela surge como uma maneira de entender e classificar essas diferenças. Ela cumpre o papel de olhar para essas sociedades que estão sendo conquistadas e tentar criar sobre elas um conhecimento que permita que a Europa as governe, né? Existe uma profunda associação entre antropologia e império nesse momento, né? Um dos grandes responsáveis pela consolidação de uma noção de antropologia é um pensador britânico, não é à toa que esse pensamento está surgindo na Inglaterra. A Inglaterra é a grande potência imperial, mas um dos primeiros a pensar a antropologia como ciência da cultura, é enfim, um intelectual britânico chamado Edward B. Tylor, que eu coloco aí nesse slide. Ele escreveu um livro chamado Primitive Culture, né? Foram dois volumes, na verdade, nesse livro, onde ele se dedica a analisar exatamente essa ideia das sociedades primitivas, como a Europa imaginava, né? E ele vai definir a antropologia como uma ciência da cultura. E logo no primeiro parágrafo desse livro que ele escreve, Primitive Culture, ele dá uma definição clássica do que é cultura. E ele vai dizer, olha, cultura é um todo complexo, é o que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e qualquer outra capacidade adquirida pelo homem como condição de membro de uma sociedade. O que ele está dizendo? Toda sociedade desenvolve um tipo de conhecimento, um tipo de crença, de arte, de moral, de lei, de costume. Só que nem todas as sociedades desenvolvem conhecimento, crença, arte, moral, lei e costume que sejam evoluídos ou civilizados, né? Existem culturas primitivas que estão um passo atrás, que funcionam como uma espécie de janela do passado europeu, né? A Europa já esteve nesse lugar, mas a Europa evoluiu e agora é obrigação da Europa pensar como é que traz essas sociedades para essa civilização. Então, a grande premissa, um dos grandes a priori analíticos dessa antropologia, é que existia uma separação entre natureza e cultura, entre natureza e civilização. Povos mais próximos da natureza, né, com conhecimentos e crenças vinculadas a esse mundo natural, povos mais próximos desse mundo físico, eram considerados povos menos evoluídos. Agora, povos superiores teriam desenvolvido cultura, literatura, arte, aspectos que a Europa enxergava como aspectos elevados dessa manifestação cultural, né? Então, o que é importante? A antropologia ela surge marcando uma diferença fundamental. Existem, portanto, sociedades primitivas, sociedades avançadas. Essas sociedades primitivas podem se desprender da natureza e produzir cultura elevada desde que elas estejam em contato com a lógica da civilização, né? Isso é o que a gente vai chamar nas ciências humanas de evolucionismo cultural. E aí eu queria analisar como isso está presente não só na academia, né, mas também na produção cultural da época, né? Só para vocês entenderem a proximidade, esse livro que eu acabei de citar, do Edward B. Tylor, ele foi publicado, o primeiro volume, em 1871 na Inglaterra. Eu vou mostrar para vocês uma obra de 1872, então, portanto, um ano depois, pintada por um pintor prussiano, mas radicado nos Estados Unidos, chamado John Guest. E aí é muito interessante porque a antropologia surge tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos nesse momento, né? Mas com premissas muito parecidas, muito parecidas.
Bom, esse quadro ele chama Progresso Americano, né? Ele é um quadro que mostra um pouquinho esse processo da marcha para o oeste nos Estados Unidos. Imagino que vocês já saibam disso, mas é no século XIX que os Estados Unidos consolida o seu território, né? Se hoje ele é um país que vai do Atlântico ao Pacífico, né, um território imenso, isso se consolida no século XIX por meio da conquista territorial do Oeste, né? Tomando principalmente território de sociedades indígenas e também do México, né? Então, enquanto a Europa se expande em direção à África e à Ásia, os Estados Unidos se expandem em direção ao Oeste, conquistando esse território que hoje compõe o território americano, né? Mas as premissas para a justificativa dessa conquista territorial são basicamente as mesmas, né? Então dá uma olhada. O que que esse quadro está mostrando? Ele está mostrando uma marcha, acho que fica muito claro, né? E uma marcha que é direcionada do sentido leste ao sentido oeste, né? É a cristalização dessa marcha para o oeste americana. A personagem que parece voando, pairando aí no ar, é Colômbia. Colômbia é uma alegoria da nação americana. A gente está muito acostumado a imaginar os Estados Unidos a partir da figura do Tio Sam, né? Aquele senhor de cartola, enfim, vestido com as cores nacionais americanas. Mas o Tio Sam só se consolida como alegoria americana, estadunidense, no pós-Primeira Guerra, né? Aqui a gente tem Colômbia, que é essa alegoria feminina que representa a República Americana. Colômbia carrega duas coisas, né? Um livro de educação nas mãos, e um pequeno fio, que na verdade é o fio do telégrafo, que dá para vocês acompanharem ali, né? O telégrafo vem acompanhado pelo trem a vapor e por essa marcha desses pioneiros que estão indo levar a civilização às terras selvagens e bárbaras do Oeste, né? Percebam que Colômbia não traz só a educação e o telégrafo e o trem a vapor. Ela traz também, se vocês observarem aqui embaixo, a propriedade privada, a cerca, o trabalho da terra, né? E conforme essa marcha de civilização vai avançando, bisões, indígenas, e aqui tem um urso com uma cara bem feroz, né? Vão sendo empurrados para lá. Qual é a ideia, né? A ideia de que esse progresso é inevitável, né? A civilização vai chegar e a civilização é exatamente essa luta contra a barbárie, contra esse mundo ameaçador e selvagem. A gente precisa levar as premissas desse Estado liberal, dessa ciência, desse avanço civilizacional. E isso se fundamenta, obviamente, por uma percepção que classifica e hierarquiza aquilo que a gente chama de alteridade, a diferença, né? Então percebam, o quadro ele trabalha com um jogo de luz e sombra, né? A luz associada à civilização, metáfora iluminista, né? Enquanto as sombras associadas a esse mundo natural que precisa ser civilizado, né? Isso é muito interessante. Essa é a grande premissa científica, civilizacional do século XIX. Agora, o que é importante, e eu acho que isso é fundamental, né? E o quadro traz para a gente pensar, a partir de uma análise crítica, obviamente, né? Que essa marcha do progresso, construída como um movimento inevitável, né? Como apenas uma questão de tempo, como esse discurso de aperfeiçoamento, tô levando a técnica, a ciência, né? Essa ideia do progresso como algo que sempre leva a humanidade a patamares cada vez mais avançados, ou seja, aquela investida de valores positivos, de triunfo da civilização, cara, isso pode ser questionado, obviamente, né? A gente fala muito do avanço associado ao progresso, mas é necessário falar da violência associada ao progresso, né? Acho que esse é o grande ponto que eu quero questionar ao longo dessa aula. Esse progresso ele é extremamente violento, porque ele constrói a ideia de que existe um vazio civilizacional, né? Nitidamente há uma hierarquização e uma inferiorização das sociedades indígenas associadas à natureza, enquanto a cultura está do outro lado, né? Só que quando eu construo essa noção de uma civilização inferior ou de um vazio civilizacional, o que é importante dizer? Esse progresso, essa ideia da marcha da ciência, ela nunca chega em lugares vazios, né? Sempre chega em lugares que estão habitados, seja aqui no oeste americano ou no continente africano. Só que chega por meio da eleição de um ideal de organização social, né? Se essa civilização é vista como superior, é óbvio que vidas diferentes vão acabar sendo destruídas. Então, em última instância, essa marcha do progresso, ela acaba sendo também um discurso de expropriação, de dominação, de extrema violência, né? Eu acho que esse é o meu ponto central aqui, né? E é exatamente esse discurso do progresso, da ciência, dessa marcha inevitável, que vai dar a toada disso que a gente chama de imperialismo, que eu, enfim, abri a aula conversando isso com vocês, né? Na história a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo, que basicamente vai ser uma política de dominação territorial econômica, política dos países europeus sobre os continentes africano, asiático e também a Oceania. A Austrália também é convertida numa grande colônia nesse momento,
que vai ter, obviamente, um objetivo econômico, né? Os europeus estão muito preocupados em conseguir fontes de matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor, fontes de energia, né? Um espaço para a instalação das suas indústrias que estão se expandindo, mas que vai se pautar, vai se basear por uma justificativa que vai ter na ciência sua grande arma, né? Essa justificativa que a Europa cria para esse processo de expansão e conquista é o que a gente vai chamar, grosso modo, de o fardo do homem branco, né? Que eu tenho tentado demonstrar aqui, né? Existe uma justificativa moral, científica, civilizacional para a dominação. Então, qual é a grande questão? O homem branco ele tem um fardo, ele carrega um peso nas costas, né? Como mais civilizado, mais apto, mais inteligente, moralmente superior, ele tem uma missão civilizatória. A Europa tem essa missão, né? Então, quer dizer, isso é muito pautado por uma noção de superioridade racial branca. Essa Europa, como centro irradiador de civilização, de progresso, de cultura, de civilidade, de bons costumes, como eu venho tentando demonstrar, deve civilizar povos considerados primitivos. Então, quer dizer, não é só que a gente está conquistando, não é só que a gente está explorando, né? Nós estamos levando a civilização, esse é o nosso fardo, levar a civilização a esses povos considerados primitivos, né? E aí existe um texto, uma poesia, na verdade, que se tornou característica desse tipo de pensamento, né? Não sei o quanto de vocês conhecem esse poema, mas existe um poema chamado The White Man's Burden. Eu trouxe ele originalmente no inglês, tem várias traduções dele, mas porque eu queria fazer algumas análises do discurso construído nesse poema. Porque percebam, a Europa vai mover não apenas a ciência para esse processo de conquista, mas também toda a sua produção cultural. The White Man's Burden, traduzindo literalmente do inglês para o português, significa o fardo do homem branco. Esse poema foi produzido no finalzinho do século XIX, 1899, por esse homem que aparece aí no slide, na fotografia, o Rudyard Kipling, poeta inglês, um grande entusiasta dessa missão civilizatória europeia, e que vai escrever esse poema, na verdade, em homenagem aos Estados Unidos, que estava nesse momento intervindo militarmente na região das Filipinas, né? É um poema grandão, né, com várias estrofes, mas eu peguei a primeira, que é a mais famosa de todas, né? Onde ele começa com uma espécie de chamado a esse corpo imperial britânico norte-americano, né? Ele diz o seguinte: Take up the white man's burden, né? Assuma o fardo do homem branco, ou seja, ele está convocando essa raça branca para uma missão, né? Você precisa assumir uma missão, né? Esse fardo, esse peso do homem branco. Aí ele segue no segundo verso, né? Send for the best e breed, né? Mande o melhor que você criar, né? E aí nesse segundo verso tem algumas coisas interessantes, né? Olha como é legal a maneira como ele constrói isso daí, né? Legal no sentido de interessante, né? Send forth, que aparece aqui, é uma expressão, uma injunção, uma ordem que aparece muito no Novo Testamento, na versão do Rei James, da Bíblia do Rei James, né? Vou explicar melhor. Depois que, enfim, o catolicismo passa por um processo de contestação no século XVI e vem o protestantismo, na Inglaterra se forma o que a gente chama de Igreja Anglicana. E no século XVII, a Igreja Anglicana vai fazer uma tradução da Bíblia, que é a versão do Rei James, né? King James Bible, né? Essa é a Bíblia que circula muito fortemente no século XIX, que é esse momento de imperialismo europeu. E se você pega o Novo Testamento, né, especialmente o Evangelho de Mateus, a todo momento a palavra send forth aparece. Ela está associada ao envio de missionários, né, dessas pessoas que precisam se espalhar pelo planeta depois da morte de Jesus e anunciar a boa nova, falar sobre essa nova perspectiva de vida anunciada pelo cristianismo. Então, quer dizer, o send forth é muito usado na Bíblia do Rei James, associando essa ideia de enviar missionários a uma missão que é de expansão de uma ideia cristã. Então, olha que interessante, quando o Kipling fala que o homem branco tem uma missão que ele precisa assumir, um fardo que ele precisa assumir esse fardo da mesma maneira que os missionários cristãos assumiram lá atrás, após a morte de Jesus. Por isso que ele está usando essa expressão, né? Ele está dialogando diretamente com esse texto bíblico. Aqui aparece também uma expressão que a gente chama de arcaica, que é o I, né? Y-E, que é a segunda pessoa do plural no inglês, né? Que hoje em dia é o you, mas que na época o Kipling vai usar como uma maneira de criar um tom mais protocolar. Então, a segunda pessoa do plural é o vós, né? Então, se a gente fosse traduzir mesmo, não é mande o melhor que você criar, né? É tipo enviai o vosso melhor, né? Quando ele escreve na segunda pessoa do plural com o vosso, né? Vós,
que ele está criando é um tom protocolar, né? Ele está se dirigindo quase como uma ordem sagrada, né? Homem branco, né? Assuma esse fardo e envie o melhor da sua espécie, né? O breed que aparece aqui, ele é muito associado à ideia racial. Hoje é muito usado para falar sobre raças animais, né? Então tem uma conotação biológica aqui também, né? Mande o melhor da sua raça. Não é só uma raça que é superiormente moralmente porque é cristã, como a associação que ele faz, mas porque tem uma linhagem racial melhor, muito dialogando com aquele darwinismo social. Olha o que diz o terceiro verso, né? Go bind your sons to exile, né? Vá prender, vá amarrar os seus filhos ao exílio, né? O fardo do homem branco é visto quase como um sacrifício aqui, né? Os filhos são amarrados. O exílio não é só um destino de envio, ele é um destino civilizatório, né? Você vai sacrificar os seus melhores filhos nesse exílio, né? Então, ao invés de ser exploração, vira quase que uma atitude altruísta desse colonizador, né? Porque, olha, dá uma olhada no que ele diz na sequência. To serve your captives need. Para servir à necessidade dos seus cativos. É como se ele fosse alguém que fosse lá levar, de fato, o seu trabalho altruísta a esses selvagens, né? Olha só o que ele diz no seguinte: To wait in heavy harness. Harness pode ser traduzido de duas maneiras no inglês, como armadura ou como arreio, que é aquele negócio que a gente amarra no boi para, enfim, né, furar a terra e poder produzir a partir dela, né? Então, para esperar em arreios pesados ou armaduras pesadas. O que significa isso? Para esperar por meio do sacrifício, tendo que frutificar essa terra, né? Fazer essa terra produzir. Ou ao mesmo tempo, se a gente pensar na metáfora militar da armadura, harness como armadura, né? Para esperar armado, porque se esses selvagens, obviamente, revidarem, a gente vai colocar também o peso desse império, deixando muito claro que isso daqui não é, assim, a gente está sendo altruísta, mas a gente também tem armas, né? Quase soa quase como uma ameaça. E ele vai esperar em arreios pesados on fluttered folk and wild. Esse verso também é muito interessante. Fluttered, em inglês, significa agitado, né? Essa ideia do pássaro machucado que faz movimentos bruscos, sem muita direção, né? Folk é um termo fundamental no século XIX para classificar essas sociedades que são consideradas folclóricas, pré-políticas. E o wild é o selvagem, né? Aquela ausência da civilização, como a gente viu no quadro do American Progress, né? Então, olha só, ele vai ter que frutificar uma terra de povos agitados, de povos selvagens, e aí, your new cut, né, esses seus novos cativos, sullen peoples, povos taciturnos ligados à escuridão, lembrem da metáfora do quadro, e aqui vem a ideia principal, né, a frase lapidar desse imperialismo. Half devil and half child, metade demônio, metade criança, né? Os seres colonizados, os africanos, são metade demônios, metade. É um ser fraturado, ele é incompleto, né? Ele precisa do império para conseguir essa completude. Ele não é nem plenamente maligno, nem plenamente infantil. Mas a ideia da criança é muito importante porque a criança é aquela que precisa de tutela, né? Então, qual é a função, qual é o grande fardo desse homem branco? Corrigir o demônio, educar a criança, né? Então, percebam como existe ali uma pedagogia do olhar, como eu construo esse outro como inferior, né? É essa a grande questão do imperialismo europeu, né? Tanto é que existe um grande intelectual que a gente estuda muito nas ciências humanas, particularmente na história, chamado Edward Said, que ele vai dizer, olha, essa cultura que surge no século XIX, essa cultura imperial, ele escreveu duas obras muito importantes que eu coloquei aí, né? Cultura e Imperialismo e Orientalismo, mas eu quero focar especialmente em cultura e imperialismo. Ele vai dizer, olha, toda essa cultura que surge no século XIX, na literatura, na poesia, nas artes plásticas, né? Ela é uma cultura que está às voltas com o poder. Tanto é que ele vai definir a cultura, eu peguei o trecho, como uma espécie de teatro em que várias causas políticas e ideológicas se empenham mutuamente. Longe de ser um plácido reino de refinamento apolíneo, a cultura pode até ser um campo de batalha, onde as causas se expõem à luz do dia e lutam entre si. O que ele está dizendo? O Kipling não está só produzindo uma poesia bonita, né? Ele está criando uma forma de ver o mundo, que educa o olhar dessa comunidade europeia para enxergar africanos como inferiores, né? E a cultura é um desses elementos, junto com a ciência, junto com a arte, junto com todos esses discursos que caminham para o mesmo destino, para um mesmo fim, né? Acho que isso é muito importante, né? E aí eu queria mostrar para vocês como é que isso aparece nas mais diferentes formas, né? Quando eu era criança, a minha infância foi muito marcada por essa HQ, né? Por esse quadrinho chamado Tintin, né? As Aventuras de Tintin. Ele foi produzido originalmente por um cartunista, por um, enfim, um escritor belga chamado Hergé. E aí o Tintin, que é esse personagem europeu, aventureiro, que vai para os mais distantes lugares do planeta, né? Tem um em especial que se passa no Congo belga, né? O Congo é uma colônia belga nesse momento.
E aí ele vai situar uma dessas aventuras do Tintim no Congo. Esse quadrinho, especificamente, ele foi produzido originalmente em 1931, numa versão preto e branco, e depois foi colorizado na década de 40. E aí eu peguei a versão original em francês, eu vou fazer uma rápida tradução aqui com vocês, né? Então, olha como esse quadrinho também vai produzir e construir sentidos. O Tintim mal chega no Congo, e qual é a imagem que você tem do Congo? De desorganização, de desordem, de guerra, de conflito, de bagunça, né? Cara, ele chega no Congo e os africanos se curvam, né? Os congoleses se curvam em posição de reverência ao Tintim, né? Tá escrito aqui em francês, né? Você é um branco bom, você tem que aceitar ser o nosso chefe. E o Tintin diz, ça va, eu aceito, né? Quer dizer, ele mal pisa na colônia congolesa. Qual é a função dele? É governar. Ele exerce o papel de governante, né? O europeu governa corpos, né? Governa africanos. Se a gente observar bem, os traços físicos desses africanos, desses congoleses, se aproximam dos primatas, né? Essa ideia de você também tirar a humanidade, animalizando os africanos, também é uma maneira de mostrar racialmente a inferioridade dessas populações, né? Bom, e aí na manhã seguinte, como chefe dessa tribo africana, desse povo africano, ele já vê uma briga, né? Un bagarre, né? Uma briga em francês. E aí o Milu, que é o cachorrinho, fala que pugilato. E aí qual é a função dele? Ele separa, né? Ele não é só governante, ele é juiz, né? Ele mostra para essa gente selvagem, né? Fluttered folk, essa gente desorganizada de movimentos que não se explicam racionalmente, como se portar, né? E aí os congoleses explicam, olha, ele roubou o meu lindo chapéu de palha. O outro fala, não, foi ele, né? Quem é que está dizendo a verdade? Diz o cachorrinho. E aí o Tintim, como juiz, toma uma decisão, né? Ah, então é por conta desse chapéu que vocês estão brigando, disputando? Tudo bem, eu vou tomar uma decisão a contento, né? Pro contentamento dos dois. E ele destrói o chapéu, entrega metade a cada um. O Milu ainda compara o Tintim ao rei Salomão, rei do Antigo Testamento, conhecido por sua sabedoria. E os africanos continuam a sua vida e agradecem. O branco é muito, ele destruiu o chapéu, né? Mas o branco é muito bom, né? Muito justo, deu a cada um de nós metade do chapéu. Cara, a lógica por trás disso é isso. Os africanos são crianças, né? Eles precisam de tutela, eles precisam aprender a se portar civilizadamente. É isso que esse quadrinho está ensinando, né? Ele está criando aquilo que a gente chama, nas ciências humanas, de regime de visibilidade, a maneira como a gente enxerga as diferenças é de uma maneira filtrada pela cultura, pelas lentes da cultura. Então, quer dizer, o que que o Tintin está fazendo, né? O que que o quadrinho do Tintin está organizando? Está ensinando a ver esse outro como inferior, né? Então, no fundo, tudo isso por quê? Porque o século XIX ele é muito marcado por essa lógica, né? E não só o ambiente da cultura vai fazer isso, a ciência também vai fazer isso, né? A gente não pode esquecer muito que, nem um pouco que nesse momento, a antropometria, por exemplo, vai surgir como ciência, né? A medida do crânio, a ideia de que por meio das medidas crânio-faciais você conseguiria determinar grau de moralidade, de inteligência. E, obviamente, os postulados pseudocientíficos dessas ciências, craniometria, antropometria, são todas dizer, olha, o branco europeu é superior, mais inteligente, mais apto, e comunidades negras ou asiáticas estão num grau abaixo dessa escala civilizacional, né? Isso aparece inclusive na esfera comercial. Vou mostrar um outro elemento para vocês, né? O Pearl Soup, né? O sabão Pearce, ele foi muito importante para criar essa lógica da mentalidade imperialista racista europeia, né? Então, uma das coisas que se colocava também como fardo dessa civilização era ensinar as virtudes da limpeza, da higiene, né? Muito associada à ideia da sujeira, à vinculação a doenças. Então, observem, aqui aparece um capitão, né, de uma embarcação a vapor, que está aqui. Ele está lavando a mão com o sabonete Purs, né? E aí, olha só o que está escrito, né? O primeiro passo, the first step towards lightning, o primeiro passo, né, para iluminação, o fardo do homem branco é through teaching, né, a partir do ensinamento das virtudes da limpeza, né? Então, o primeiro passo para iluminar essa gente bárbara é ensinar as virtudes da limpeza. E aí, se você, isso aí aparecia como cartaz de propaganda, né? E às vezes até dentro do próprio sabonete, que era embrulhado, né? Se você se ensinasse essas virtudes, se você se limpasse com sabão Purs, olha que coisa louca, né? Você podia se tornar, inclusive, branco, é isso que está dizendo, é profundamente racista e violento, né? Então, uma criança negra numa banheira, sendo limpa com o sabão Pearls, ela se torna branca e fica feliz com isso, né? Esse é o século XIX. Essas ciências estão profundamente ligadas a essa visão racista de mundo. Acho que esse é um ponto que fica muito claro aqui nessa análise, né?
Agora, o que é importante, se a ciência nasce no século XIX, se consolida de fato esse argumento científico no século XIX, profundamente vinculado a uma noção racista de mundo, imperial de mundo, é importante dizer que existe resistência, né? E eu acho que isso indica um pouco o caminho que a gente vai tomar nas próximas semanas, daqui a algumas semanas, né? Que é pensar assim: a ciência ela não tem nada de neutra, ela não tem nada de neutra, e ela se consolida no século XIX a partir de uma perspectiva que é racial, civilizacional. Agora, não significa que as pessoas não vão resistir a esse discurso, né? Resistir no sentido assim de criar contra-argumentos, né? De mostrar que existem outras formas de pensar, classificar e entender o mundo, né? E aí eu queria terminar essa aula de hoje falando um pouquinho sobre isso, né? Se o século XIX ele é profundamente racista, ele é também profundamente resistente a essas teorias, né? A gente não pode esquecer nunca que o século XIX também ele é pautado, aqui eu dei muito mais importância à lógica racial, mas o século XIX também é marcado muito por essa lógica patriarcal de mundo, né? Do homem como centro do universo. Mas o século XIX é o momento em que surgem as sufragistas, né? E que vão movimentar toda essa sociedade britânica dizendo, olha, a mulher tem direito ao voto, a mulher tem direito ao estudo, né? Então, quer dizer, existe por trás dessa tentativa de se criar um discurso de imposição também uma série de discursos de resistência. Não só por meio das mulheres, mas também por meio dessas comunidades negras. Então, se a gente for pensar, vou dar um exemplo aqui aleatório só para a gente entender, até a década de 50 e 60 nos Estados Unidos, essa visão construída no 19 de populações negras como racialmente inferiores, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Estados Unidos até a década de 50 e 60 é profundamente segregado, né? Existem escolas para brancos e escolas para negros, existem lugares no transporte público para branco e para negros, vocês já sabem disso, já devem ter visto isso em vários filmes, né? Mas eu gosto particularmente dessa imagem, né? Eu adoro essa imagem, adoro essa imagem. Ela é chamada de busting point, né? Essa coisa do o ponto de ruptura, né? Tradução é essa, né? Então, ela se passa em Little Rock. Little Rock, eu vou fazer aqui uma rápida, enfim, explicação. Little Rock é um lugar fundamental da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Até a década de 50, até 1957, mais ou menos, as escolas do Arkansas, que é onde fica a cidade de Little Rock, elas eram segregadas. Então tinha que ter escola para branco, tinha que ter escola para negro. Obviamente as escolas para negros eram muito mais sucateadas, enfim, lugares péssimos, etc. E aí vem uma decisão da Suprema Corte Americana de que essas escolas não devem ser mais segregadas, que as escolas devem ter lugares, devem ser espaços de convivência entre brancos e negros. E isso vai gerar um grande campo de batalha nos Estados Unidos, né? Com essa sociedade branca racista dizendo que não, que eles não querem estudar, né, com pessoas negras, e a comunidade negra exigindo seus direitos iguais, sua ideia de liberdade, enfim, de equidade. Fato é que em 57, com a decisão da Suprema Corte, em Little Rock, as escolas precisam ser, a partir desse momento, dessegregadas, né? E elas passam a ter a convivência entre brancos e negros. Agora, esses brancos não aceitam, né? E aí essa fotografia mostra exatamente isso, né? Dois irmãos negros caminhando perto enfim, da escola de Little Rock, e eles vão ser interpelados por dois garotos brancos que vão exigir que eles saiam da calçada, né? Gritando insultos. E o menino negro aponta o dedo para ele e fala assim: ó, pare agora, né? Eu não aceito isso. E aí os brancos continuam e ele mete um safanão na cara desse menino branco que aparece ali na foto do lado, né? Genial, bota os moleques brancos para correr. Então, o que eu quero dizer? A foto é muito bonitinha, né? O que eu quero dizer com isso? Apesar dessa ciência, desse tipo de conhecimento que foi a intenção dessa aula, se mostrar profundamente racista, né? Profundamente marcado por uma posição política de submeter povos considerados inferiores, a gente também vê, a partir do século XX, uma tentativa de contestar essas visões do mundo, seja pelas mulheres, seja pelo movimento negro, né? Ou no caso mais recente, e aí eu estou caminhando já para o final da aula, por populações indígenas, né? Eu gosto muito de um artista indígena contemporâneo, atual do Brasil, chamado Denilson Baniwa. Denilson Baniwa, ele é do povo Baniwa, do Alto Rio Negro, na Amazônia. Ele mora hoje em dia no Rio de Janeiro, mas ele tem se tornado um artista muito reivindicado hoje em dia. Esse quadro, especialmente, ele está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um dos principais museus do Estado de São Paulo, né? E é muito interessante como Denilson Banil também vem questionando esse lugar do conhecimento ocidental, né? Então dá uma olhada. Bom, primeira coisa, né? O Denilson Baniwa, ele tem uma técnica de transformação artística que ele chama de nacoada, né? Que é um termo indígena Baniwa que se refere à ideia de que assim, eu entendo o poder do outro e a partir desse poder do outro eu tento recriar condições para minha existência. Isso vai ficar mais claro ao longo da minha análise.
Então, o que ele faz? Ele pega fotografias, imagens coloniais que sempre mostram essa ideia do europeu, do ocidental como civilizado, e ele vai tentar desestabilizar essas imagens, produzindo um novo conhecimento por meio de colagens. Então, existe aqui uma imagem original. E ele produziu intervenções nessa imagem, né? Ele pôs algumas coisas na imagem para tentar desestabilizar essa ideia de uma imagem que educa o olhar, mostrando como, em teoria, a ciência ocidental ela é superior, né? Então, percebam, primeira coisa que ele faz, ele coloca um título nessa imagem, né? O antropólogo moderno já nasceu antigo, né? Então, o que ele está questionando aqui? Exatamente essa ideia da antropologia que surge lá, como eu comentei com vocês, como ciência de classificação das diferenças, né? Então, esse antropólogo que aparece aqui que deveria ser moderno, essa encarnação da razão, da ciência, da neutralidade, da objetividade. Esse pensamento moderno, ele é antigo, né? Ele nasceu atrasado. E aí, obviamente, a gente precisa perguntar por que, na visão do Banil, ele nasceu atrasado. E aí, quando a gente olha para esse antropólogo, desculpa, vou avançar aqui alguns slides, ele parece uma figura que não combina muito com o lugar onde ele está, né? É o que a gente chama em história de anacronia. Esse antropólogo parece meio anacrônico. Ele está usando óculos moderno, tem uma barbinha ali meio professor universitário, mas a roupa, né, a caneta, parece que não combinam muito com ele, né? Esse antropólogo, ele parece não pertencer a esse lugar, né? Que ele pretende explicar. E aí percebam, né? Ele está explicando esse lugar, essas sociedades primitivas, porque essa é a função da antropologia, e sobre a cadeira tem a produção desse conhecimento dele, né? Mas, em todo caso, assim, é esquisito, ele parece não combinar. Tem uma fratura que a gente pode chamar de espaço-temporal. Existe um ser moderno que está dentro de um ambiente antigo, né? Esse ambiente antigo, a gente pode pensar que é o ambiente do indígena, dessas sociedades consideradas pré-lógicas, enfim, né, irracionais na visão dessa antropologia que nasce aí. Agora, se existe um mundo moderno do antropólogo e o mundo antigo indígena, essa fronteira para o Banil parece que não é tão rígida, né? Porque o antropólogo está usando, por exemplo, uma rede, né? Parece que esse antropólogo está se deixando levar por esse mundo indígena, né? Ele está usando um artefato, a rede, que faz parte desse mundo indígena. Bom, agora o que é interessante também, o Baniwa, ele altera a imagem que está atrás, né? A biblioteca, o espaço dos livros, do conhecimento racional. Ele insere junto com esses livros a cerâmica indígena. O que ele está dizendo? Ele está criticando exatamente essa colonialidade do saber, né? Então, quer dizer, chegou o momento em que a gente precisa começar a se atentar de que os conhecimentos e saberes ancestrais indígenas, como a cerâmica indígena, possuem também o mesmo grau de importância que o conhecimento científico europeu, né? O lugar da estante vai ser descolonizado pela presença do conhecimento indígena. Olha que legal que ele faz, né? Ele reivindica esse lugar de que o conhecimento indígena também deve ser tratado como algo complexo, como algo que precisa ser. E de fato, né? Se a gente for pensar hoje em dia, esse mundo urbanizado, científico, industrial, está destruindo o planeta, né? Se tem lugares que são capazes de preservar a natureza, a floresta, são lugares onde a gente tem povos e comunidades indígenas. Então a gente tem muito a aprender com eles a respeito disso, né? A gente criou um tipo de sociedade que é, no final das contas, autodestrutiva, né? Como reverter esse caminho, né? E aí também o que é interessante, o Denilson coloca esse corpo do indígena na imagem, né? Quando ele coloca o corpo do indígena, ele acaba invertendo esse olhar e trocando essa posição do antropólogo como aquele que descreve. Quem está observando agora é o indígena, né? Ele está vendo como esse antropólogo moderno, como essa noção de ciência europeia, ela é anacrônica, né? Ela está levando o mundo à destruição. Ele inverte esse olhar, né? Então ele acabou de desestabilizar essa imagem, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse quadro está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, junto com esse outro, que também é do Baniwa. Ele pega um mapa do Brasil, né, do século XVI, e ele também vai fazer esse mesmo processo de colagem. Então, nesse mapa dá para ler aqui muito claramente a palavra Brasil, né? Aí você vê uma série de indígenas cortando o pau-brasil, e ele vai fazer algumas intervenções pontuais, né? Aqui está em latim, terra não descoberta, mas embaixo de terra não descoberta que ele coloca terra invadida e saqueada. Isso aqui é ele que produz na imagem, né? Os navios portugueses que estão chegando, né, chegam com o símbolo da morte, né, da caveira. E eles trazem malária, eles trazem rubéola, né, eles trazem sarampo, eles trazem a doença, né? E olha só o que a civilização significa. Ela significa genocídio, né? Então, na verdade, o que o Banila está fazendo é desconstruir exatamente esse lugar do discurso civilizacional europeu, né? Essa modernidade europeia, essa civilização europeia, ela é antiga, né? E ela está levando o mundo à destruição. Está na hora da gente começar a repensar novas alternativas a esse tipo de conhecimento, né? No fundo, é isso que o Banil está dizendo
com as suas imagens, né? E aqui está a imagem original, olha que interessante. A imagem que ele se apropria para poder remontar e discutir é a imagem de um grande artista do século XIX chamado Jean-Baptiste Debré, que é um dos artistas mais importantes para construir uma certa visualidade dos povos indígenas, né? Dos indígenas como selvagens, dos indígenas como pré-lógicos, como bárbaros. O Debré foi muito importante. Então percebam, né? O que atualmente a gente tem é um movimento de mulheres, de cientistas negros, de artistas também, né? Indígenas, intelectuais indígenas, de contrariar ou de combater esse discurso da neutralidade da ciência europeia que se constrói no século XIX, né? Isso, na minha cabeça, traz alguns pontos de reflexão muito importantes para esse curso que a gente está fazendo aqui, né? O primeiro é que a gente precisa entender uma coisa muito clara, acho que isso ficou claro ao longo da minha fala aqui, né? Sempre que a gente fala de ciência, a gente não está falando de um conhecimento neutro, nunca, jamais, né? Quando a ciência se pretende explicadora da realidade, quando a ciência pretende explicar a realidade, ela não explica de qualquer jeito, né? Muitas vezes ela produz assimetrias, e nesse caso específico do século XIX, entre o eu europeu que enuncia e o outro que é descrito e enunciado como menor, como inferior, né? Acho que isso ficou muito claro. Acho que o segundo ponto de reflexão para a nossa aula fundamental, para entender a continuidade do curso, é que essa ciência, ao produzir sentido sobre a realidade, ela organiza os nossos sentidos. Ela está fazendo com que a gente enxergue as coisas do jeito que ela pretende explicar, né? Ela determina o que a gente pode ver, o que a gente pode dizer, né? Então, a ciência constrói um conhecimento que orienta a nossa visão de mundo, né? A gente está acostumado a enxergar a urbanização, a tecnologia como algo fundamental e que nos leva a patamares maiores. Mas quer dizer, hoje em dia acho que é muito claro o quanto essa ciência, o quanto essa tecnologia, ela tem se tornado problemática para a vida humana, né? Mas essa ciência organiza os nossos sentidos, acho que isso fica muito claro, né? E um terceiro ponto é que toda vez que a gente fala em ciência, a gente está falando de um campo de poder, de disputa. Ciência é espaço de disputa. Não é à toa que hoje a gente vai ter uma série de reflexões sobre a ciência do ponto de vista feminista, a ciência do ponto de vista indígena, a ciência do ponto de vista afrocêntrico, né? Eu acho que essa aula prepara a gente exatamente para pensar essas questões de como ciência não produz conhecimento neutro e como ela é um campo de batalha, que novas versões, novas visões de mundo podem ser construídas com argumentos com base em outras visões, né, que podem levar em consideração esse protagonismo feminino, esse protagonismo afro-brasileiro, esse protagonismo indígena, né? Então, tudo isso para dizer, e aqui eu encerro de fato a aula, que a ideia do nosso curso a partir desse momento é pensar como é que a gente pode quebrar essa noção clássica de ciência e pensar alternativas a esse conhecimento que se construiu inferiorizando o outro, né? Acho que essa é um pouco a ideia. Então, só para encerrar a minha fala aqui, junto com essa videoaula que eu acabei de postar para vocês, eu vou deixar algumas orientações. Dessa vez, de verdade, eu vou deixar alguns textos de leitura obrigatória, que eu quero que vocês leiam ao longo dessa próxima semana, e uma proposta de atividade para ser entregue daqui 2 semanas, na verdade, para a gente começar também a avaliar esse curso, né? Tudo isso vai estar muito bonitinho explicado e orientado nos arquivos que eu vou deixar aí postados também no Moodle, né? Então a ideia é assistir essa aula, chegar ao final dessa aula, ler o texto obrigatório e realizar essa atividade para daqui 2 semanas, né? Isso corresponde aos conteúdos da semana 3 e 4 do nosso curso, que eu prometo, a partir de agora, vão ser de fato criados com vídeos gravados, né, no tempo desse curso, né, não aproveitando o curso anterior, certo? É isso, eu agradeço muito pela atenção e qualquer dúvida é só me escrever pelo próprio ambiente do Moodle. É isso, pessoal, muito obrigado. Nos vemos, na próxima aula, na próxima semana.